Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, 55, é uma coletânea de poemas já publicados em outras 3 obras. Ele também é autor de poesia de bolso, inspirado em viagens de bicicleta. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje o programa está cheio de poesia. A gente conversa com o poeta e escritor Gilson Soares. Gilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço muito, eu gosto muito do Dedo de Prosa, vejo também a TV Assembleia. Então, para mim é uma honra, um prazer grande estar aqui. Espero dar conta, né, desse espaço tão privilegiado. Que bom. O senhor tem 5 livros publicados, não é isso? E a gente está com 2 livros seus aqui na nossa mesinha do Dedo de Prosa, que são os livros mais recentes, né, as publicações mais recentes. Eu queria começar conversando sobre o livro 55, pode ser? Claro, vamos lá. É um livro... Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, não tem problema. É um livro, uma coletânea de poesias e são publicações, na verdade, são poemas que já foram publicados nos seus 3 primeiros livros. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Na verdade, Gabi Zorzal e telespectadores da TV Assembleia, não é um projeto, foi uma surpresa até poder fazer esse livro, porque... Não é comum a poetas menores, a escritores menores, fazer coletâneas dos seus livros, né? O máximo que os caras conseguem é publicar o que escrevem, né? Então, raramente um poeta do meu nível, né, de reconhecimento consegue fazer depois uma revisão histórica da sua obra, que é, né, uma seleção de poemas. Então, para mim, foi uma surpresa, não é uma coisa que eu planejava fazer. Eu tive a oportunidade de fazer mais um livro. E pensei até na reedição do meu 2º livro, Canção da Meia-Idade, que por culpa exclusivamente minha, foi meio mal finalizado, meio mal realizado graficamente, culpa da minha pressa, sabe, naquele momento e tal. Aí eu pensei em reeditá-lo, né? É uma vontadezinha que eu tinha. Mas depois, repensando, até em conversa com o Reinaldo Santos Neves, que é meu amigo, a gente está sempre conversando, e surgiu essa ideia de fazer a seleção. E o Reinaldo se dispôs até a trabalhar comigo nessa seleção, que para mim é uma honra muito grande, né? Um escritor, é o maior escritor do Espírito Santo de todos os tempos, é um cara que conhece profundamente a literatura capixaba e a literatura universal, e é um grande escritor. Né? E crítico também, né? Crítico, literário, é um cara que sabe, ele vive literatura, né? Então, quando o Reinaldo se dispôs a fazer essa seleção junto comigo, eu fiquei muito alegre, né? Aí comecei realmente a pensar na possibilidade de fazer essa seleção de poemas. Então trabalhamos juntos, eu e o Reinaldo. Para mim é uma realização. Esse livro, 55, para mim é uma realização, porque eu pude ir lá e pensar os meus poemas juntamente com a observação crítica do Reinaldo, né? E diria assim, não é a fina flor da literatura e da poesia, porque eu não faço a fina flor, mas é o melhor da minha poesia. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer isso, né? E o livro, aí talvez você possa também comentar, eu achei que ficou muito bem realizado graficamente, né? Eu pude acompanhar todo o processo, o livro ficou exatamente como eu fui pensando ele, né? Você comentou desse trabalho em conjunto, né, com o professor Reinaldo. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. A gente sabe que ele é um nome de destaque aqui da nossa produção literária. Aliás, posso fazer um parênteses rapidinho? Pode. Eu fico muito honrado de estar aqui, porque eu acompanho o Dedo de Prosa e por aqui passam realmente os bons escritores da terra. E você é uma boa entrevistadora, aproveita muito bem isso aí. Então, para mim, realmente... Só esse parênteses, é um prazer estar aqui. Eu agradeço. E eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Reinaldo e realmente, né, a gente sabe do nome dele aqui no estado com relação à literatura, não só como escritor, né, mas também o seu lado de crítico, de professor. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse trabalho de seleção em conjunto, né, do seu olhar de escritor e do olhar dele, talvez um olhar mais crítico. Conta pra gente como é que foi essa experiência. O que me honra é exatamente isso, porque o Reinaldo é meu amigo, a gente tem uma bela convivência. Eu sou admirador dele, né? Uma das literaturas que eu mais gosto de ler é a do Reinaldo, de todas as literaturas que eu conheço. Ele escreve, a literatura dele é um prazer, né? Ler Reinaldo Santos Neves é um prazer. Mas o que me honra mais é saber que ele, com o olhar crítico e rigoroso dele,
dedicou um tempo a olhar a minha literatura e a trabalhar isso junto comigo. Então foi muito prazeroso, né? E em termos de resultado, né? Eu assim, me sinto mais seguro de que possa ter aqui uma boa literatura, porque além da minha escolha, né, como autor, né, que é uma escolha altamente comprometida, né, tem o olhar dele, bem que é um cara bastante rigoroso, né, com isso aí. Então, fico feliz, fico muito feliz com isso. E como é que foi revisitar esses poemas, né? Porque o livro, ele traz poemas de 3 publicações mais antigas. A primeira, inclusive, de 1985, né? Que é Rosa dos Ventos. Que são os poemas da minha juventude. Na verdade, eu fazer esse parênteses que eu acho que cabe. Eu publiquei Rosa dos Ventos em 1985, quando eu estava com 30 anos. Eu sou de 1955. Mas a grande maioria dos poemas de Rosa dos Ventos são poemas feitos entre os 16 e os 20 anos. São poemas da minha juventude que ficaram ali parados, eu não tinha como publicar na época e tal. Até que quando eu pude publicar, eu fui lá na gaveta, peguei aquele monte de poemas e publiquei. Então a maioria dos poemas de Rosa dos Ventos são poemas assim da juventude mesmo, né? São poemas muito que remetem muito a Ecoporanga, que eu sou de Ecoporanga, tinha me mudado para aqui, saudades da cidade natal e tal. São poemas muito... revendo agora, né, eu vejo que Ecoporanga está nas primeiras páginas de 55, que são as páginas de Rosa dos Ventos. Isso que eu queria te perguntar, Gilson, como foi revisitar? Porque eu imagino que é revisitar uma história também. E aí eu quero fazer também ponderar que alguns escritores, quando a gente está conversando aqui no programa, tem um certo incômodo quando fazem essa visita, né? Quando revisitam obras antigas, né? Obras de décadas atrás, tem um olhar talvez mais crítico, tem alguns incômodos com essa visita ao passado. Como que foi para você? Tem dor e tem prazer, né? Tem dor e tem alegria. Mas é bom rever. Por isso que eu te digo que para mim é uma honra, um prazer, uma surpresa até poder ter feito esse livro, porque não é comum isso, né? Então, bom porque a gente selecionou, né? A gente tirou do que tinha ali o que a gente considerou melhor, né? Tanto eu, quanto o autor, quanto o Reinaldo, quanto um cara que tem essa observação crítica, né? Então, isso aí eu acho uma coisa muito boa, né? E é por isso que eu fico assim, dizendo que para mim foi uma surpresa fazer isso e uma grande alegria, porque não imaginaria nunca que eu pudesse ter esse livro agora. Eu queria pedir para você ler um poema para gente, pode ser? Minério. É o último poema do livro Minério, né? O poema que deu nome ao livro, que esse livro ele foi feito a partir de poemas de 3 livros. Rosa dos Ventos, Canção da Meia-Idade e Minério. E Minério é o poema que deu nome ao livro Minério e é o último poema do livro. Fique aí remexendo palavras, poeta. A vida espera. Amalgame-as com a sua saliva, a seiva seca do papel. Torneie-as até torná-las belas. Lapide-as até vê-las límpidas. Alise-as até que elas luzam. Lustre com destreza a sua lira. Sem atropelos, poeta. A vida espera. Se não espera, poeta, a vida anda. No seu balanço, na sua dança, sem descanso a vida vai. Faz peripécias, estripolias, depois expira, vira mistério. Ficam a poesia e o poeta feitos minério. Muito legal. E esse Minério foi lançado em 2014, não é isso? Uhum. É só para localizar o Rosa dos Ventos, 1985... Canção da Meia-Idade, 1997 e Minério, 2014. E aí Exatamente. A seleção desses 3 livros está no 55. É isso? Exatamente. E como que começou a literatura assim na sua vida, a poesia? De onde veio essa vontade de escrever, Gilson? Assim, acho que o início da minha poesia toda, assim, a geração da minha poesia foi meu pai. Meu pai nunca escreveu, mas meu pai era um cara de uma sensibilidade muito grande. E ele era um cara gostava muito de música popular brasileira, principalmente, cantava e tal. Cantava bem. Não era cantor, mas cantava bem em casa, né, e tal, nas festas. E eu sempre fui muito ligado à música popular brasileira, continuo sendo. E eu costumo dizer que a minha formação é muito mais da música popular brasileira do que da literatura brasileira. Eu ouvi muito mais do que li.
minha poesia é muito mais de ouvido do que de leitura, né? Então, a minha formação com os grandes poetas da música popular brasileira, principalmente, é claro que eu li, né, grandes poetas. Inclusive, na minha infância, o primeiro livro que meu pai me deu foi um livro de Castro Alves, Espumas Flutuantes, e foi um bom início, né? Começar com Castro Alves, com toda aquela vibração do Castro Alves e tal, eu, sei lá, com 8, 10 anos, por aí, lendo Castro Alves, né? Meu pai que me deu. Então, meu pai tinha essa coisa da poesia nele, no olhar, nas expressões, no sentimento dele, na forma de conviver. Tal. Meu pai tinha essa coisa da poesia, eu acho que a minha poesia nasceu daí. Depois, quando eu saí de Coporanga para vir para Vitória, com 13, 14 anos, minha família continuou morando lá, vim para cá estudar. Aí tem aquela coisa da saudade da terra natal, né? Acho que foi aí que eu comecei efetivamente a escrever. Acho que meus primeiros poemas, acho que foram de saudades de Coporanga. A saudade talvez foi o que te motivou a começar. Eu acho que foi daí, essa coisa confessional, porque, na verdade, assim, eu não sou ficcional, eu sou confessional, né? A minha literatura é confessional. A minha literatura não tem, assim, praticamente nada de ficção. Depois eu quero até falar com você um pouquinho sobre esse livro que retorna a isso que eu estou falando agora. É um escritor de experiência, vamos dizer assim. Assim, eu escrevo principalmente o que se dá comigo. A minha poesia, ela está muito presa à vida, entendeu? Assim, eu admiro muito os ficcionistas, né? Mas você não acha que isso talvez é uma característica da própria poesia? Porque a poesia, né? Eu que estou pensando assim, né, do meu lado, talvez não seja, e aí você fique à vontade para discordar. A poesia, ela é de muita sensibilidade, né? Então, imagino que deve ser difícil para o escritor construir uma poesia com base em alguma coisa que não te sensibilize. Eu acho que essa sensibilidade que você está falando é o ponto inicial de tudo, né? Mas, assim, os grandes escritores não são tão, assim, presos ao coração, não. São mais presos à razão, né? Os bons, realmente excelentes escritores, que não é o meu caso. Eu escrevo o que vai me acontecendo, sou muito descritivo, às vezes as coisas acontecem. Eu descrevo num poema e muito de contar mesmo a minha história, né? E aí, não sei se seria o momento, né? Mas poderia retornar aos 55 para dizer que, assim, a forma como eu vejo o livro, o 55 pode ser uma casa, pode ser um número de uma casa, né? Até isso eu pensei um pouco quando eu estava desenvolvendo. Inclusive, a capa, ela é uma referência a isso. Eu pensei um pouco nisso quando eu estava trocando ideias para a gente fazer o livro lá com o pessoal da criação. Mas pode ser também uma rua, né? O nome de uma rua também. Como pode ser também o nome de uma estrada. Um S55, uma BR55, sei lá, uma coisa assim, né? Mas, no meu caso, seria uma estrada bem pequenininha, bem vicinal, né? Não uma autoestrada, né, e tal, porque a minha vida é mais, né, passa mais por uma coisa mais solta, mais livre, né? Menos determinada. Mas, assim, a leitura melhor que eu faço de 55, eu enquanto autor, é como se fosse romance. Para mim, 55 eu leio como um romance, com princípio, meio e fim. Tá? Princípio... Os meus livros, esses 3 livros que compõem 55, eu costumo dizer, já disse quando eu lancei Minério, que é um ciclo da minha vida, né? Assim, Rosa dos Ventos é bem a juventude mesmo, Canção da Meia-Idade é a meia-idade, não é outra coisa. Tá no título que não já. Seja. E Minério é agora. Minério é esse tempo de agora que eu não sei, né? Mas é o tempo de agora. Então, como eu sou muito confessional no que escrevo, é a minha história. Então, eu gosto de ler como um romance, o meu romance. Gilson, até aqui, digamos. A gente vai falar sobre como o Poesia de Bolso se enquadra nesse ciclo, mas depois do nosso intervalo, pode Tranquilo. ser? Obrigado. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o poeta, com o autor Gilson Soares. Gilson, falamos um pouquinho sobre 55, que na verdade é uma coletânea dos seus 3 primeiros livros, então a gente acabou falando um pouquinho sobre os 3 também, né? Que é o Rosa dos Ventos, Canção da Meia-Idade e Minério. E encerramos o primeiro bloco
com você explicando justamente como esses livros, eles remontam a um ciclo, né? Que faz parte da sua vida, momentos da sua vida, o momento da juventude, a meia-idade, enfim. E aí eu queria que você contasse pra gente como que o Poesia de Bolso, que é esse livro aqui, o menorzinho em tamanho, como que o Poesia de Bolso, ele se encaixa nesse ciclo. Na verdade, a Poesia de Bolso sai desse ciclo, né? É um novo ciclo que eu começo na minha vida, porque assim, eu tinha um projeto ainda de juventude, acho que todos os jovens têm esse projeto, de sair, de largar e ir embora, né? Largar tudo. Largar, sair da estrutura mochila nas costas, burguesa, né, e tal, e ir embora. E nunca realizei isso na juventude, né? Não tinha realizado até então. E como eu sou ciclista e gosto muito de andar de bicicleta e comecei a fazer algumas viagens de bicicleta aqui pelo estado, eu comecei a pensar em largar e pegar a bicicleta e sair. E quando eu comecei a pensar nisso, começou a nascer Poesia de Bolso, que são poemas curtos, que não é uma característica da minha poesia, embora eu tenha alguns poemas curtos, mas a maioria dos meus poemas não são muito curtos. Mas esses aqui são curtinhos, são curtíssimos. E sempre com o tema da liberdade, da estrada, da fuga. Primeiros passos. Para começar uma viagem, na estrada ou na abstração, você terá que tirar os pés do chão. Como que foi essa viagem? Eu já fiz algumas viagens, né? O Espírito Santo eu conheço... De bicicleta? Todo, né? De uma ponta a outra, desde lá da Praia das Neves, no extremo sul do estado, até o Riacho Doce, lá no extremo norte, né? E eu relato isso em crônicas que eu publico no site chamado Estação Capixaba e no meu blog também, Com a Magrela na Estrada, é o nome do blog. Eu vou publicando essas crônicas de viagem, eu gosto muito, inclusive, atualmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, esses relatos de viagem em forma de crônicas. Mas antes de viajar, esses poeminhas já estavam, né, preparados. Então, antes de fazer a viagem mais recente que eu fiz, que foi por toda a extensão do Rio São Francisco, eu lancei o Poesia de Bolso, que já estava pronto há algum tempo. Em 2017, 2016, eu pedalei por toda a extensão do Rio Doce. E aí, esse livro já estava pronto, só que eu não consegui publicá-lo antes de viajar. Eu já tinha viajado por todo o estado, aí já começava a sair do estado para fazer esse percurso pelo Rio Doce. Mas eu não consegui publicar. Então, em 2017, final de 2017, outubro, novembro, dezembro, eu pedalei pelo Rio São Francisco, em toda a extensão. Antes de sair, eu consegui publicar esse livro. Eu fiz um projeto de financiamento coletivo, né, através do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Inclusive, só vou fazer um parênteses, muitos escritores, né, muitos autores que querem publicar, principalmente no início, seus primeiros livros, usam esse tipo de estratégia de financiamento coletivo. Todas as artes estão usando, não só a literatura, né, músicos para fazer discos, teatro, tem muita gente usando esse sistema. É um sistema muito democrático, e até prazeroso, porque você reúne as pessoas em torno do que você quer fazer, você cria uma relação muito legal. Cria uma rede, né? Uma rede, você vai criando uma rede de suporte. Exatamente. Então, eu fiz um financiamento coletivo para me possibilitar fazer a viagem, que eu não tinha grana para fazer todo esse percurso, né? E junto com o projeto estava a publicação do livro. Eu consegui uma parte dos recursos, não consegui tudo, que eu coloquei no projeto, mas permitiu que eu fizesse o livro, que eu gostei, achei que ficou muito bem feitinho, né? Bonitinho, né? O formato também combina com o tema, né? O fácil de carregar. Além de combinar com o tema, Gabi, eu fiz esse livro também para que me ajudasse no financiamento da viagem. Levei o livro, entendeu? Sempre que eu viajo, inclusive nas viagens que eu fiz pelo Espírito Santo, na época quando eu circulei pelo Espírito Santo, eu tinha minério. 2014, eu tinha acabado de lançar minério. Eu levei e fui distribuindo pelas bibliotecas públicas de todas as cidades por onde eu passava. E tentando vender algum também para me ajudar, né? Dou mais do que vendo, porque eu gosto muito de dar mais de dar do que vender. Sei mais dar do que vender. Eu não sou um bom vendedor, mas consigo vender também alguns. Então, o Poesia de Bolso, além de ser de poemas curtos, e tem um subtítulo de Pequenos Poemas Pedestres, ele, além de se encaixar bem nessa proposta literária, ele também permitia que eu levasse mais exemplarezinhos para vender e para distribuir também. Então, distribuir eu consegui. Acho que, seguramente, por mais de 90% e eu passei por muitas cidades,
né, para fazer esse percurso pelo São Francisco, seguramente por mais de 90% das cidades onde eu passei, eu deixei numa biblioteca pública, né, local, ou na biblioteca de alguma escola pública local, eu deixava 1 ou 2 exemplares do livro. E vendi alguns que me ajudaram também no decorrer da viagem. Você relatando isso, Gilson, é um ponto que muitos autores falam, né, que é a questão da distribuição, a dificuldade que a gente tem de distribuição, principalmente para o pequeno escritor, e pequeno no sentido de... Entendi. Né? Não num sentido pejorativo. Aceito bem a colocação. Mas essa dificuldade de distribuir, né? Às vezes, o mais difícil não é publicar, é você dar visibilidade. E aí eu acho que é uma estratégia que você utilizou que combina com a própria estratégia da viagem, né, da publicação, tá tudo amarrado. Eu costumo brincar com isso, inclusive nas crônicas que eu escrevo, que eu presto uma dupla contribuição para a literatura, né? Além de escrever e de fazer o livro, eu cuido da distribuição pessoalmente, com minhas próprias pernas, né? Que é pedalando. Literalmente, né? Literalmente. Levo os livros, boto ali no bagageiro, dá um pouquinho de trabalho, porque a bicicleta não oferece muito espaço para bagagem. Você falou de uma bagagem, mas que é a bagagem concreta, né? Do que você está levando, mas... E o outro tipo de bagagem, né, que eu acho que é a de inspiração, de sensibilidade. Que bagagem é essa quando você faz essas viagens? Posso aproveitar para ler um poema? Claro. Você me inspirou agora para ler um dos poemas, que inclusive ele diz muito do espírito desse projeto meu. Bagagem, o nome do poema. Leve o que não pese, leve o que seja leve, o seu olhar sedento de paisagens e os seus pés urgentes de viagens. Pés urgentes de viagens, o seu salmo. Como é que estão os projetos futuros, Gilson? Você ainda está nesse projeto de viagem, você falou que tem publicado crônicas, né, na internet. Aí a internet ela é um assistente muito forte aí do escritor hoje em dia. Como é que está o seu trabalho, tanto com a questão das viagens e da produção de crônica, quanto na publicação de livros? Eu fiz, das minhas viagens pelo Espírito Santo, eu fiz 32 crônicas que já estão publicadas lá naquele site Estação Capixaba e estou publicando no meu blog Com a Magrelo na Estrada. Essas crônicas eu quero que elas sejam um livro físico. Né? Um livro de crônica. Com fotos, porque eu fotografo muito. Eu não sou um bom fotógrafo, mas eu tenho muito conteúdo, muita coisa para fotografar nessas viagens. Então, dá para salvar, né, ainda algumas fotos boas. Então, fica um livro bonito de crônicas, de textos, né, relato, com fotos. Então, esse livro está pronto. Eu espero esse ano publicá-lo. Esse que conta a minha história pelo Espírito Santo. Toda a extensão do Espírito Santo que eu circulei de bicicleta. Estou escrevendo o da viagem pelo Rio Doce, que foi em 2016, e pretendo escrever, de 2016, e pretendo escrever o da viagem pelo Rio São Francisco, que foi em 2017. Então, nesse ano de 2019, eu tenho vontade de não viajar de bicicleta, talvez fazer pequenas viagens aqui pelo Espírito Santo. Estou prevendo uma ida a Ecoporanga, que é a minha cidade e tal, a gente tem um projeto lá, mas não uma viagem muito longa. Então, eu quero dedicar esse ano a me colocar em dia com a minha escrita, porque eu estou atrasado. Viajei pelo Rio Doce em 2016, viajei pelo Rio São Francisco em 2017 e agora que eu estou começando a contar a história do Rio Doce. Mas eu espero que agora em 2019 eu cumpra isso. Aí em 2020 eu já penso numa outra viagem. Mas, por enquanto, conta um pouco da sua experiência com crônica, porque você até o momento, né, tem as publicações de poesia e tudo. Como é que foi essa transição e essa experiência escrevendo crônica? Porque é uma narrativa diferente, né? Eu demorei a descobrir a prosa, mas eu gosto muito da prosa. E as crônicas, então, de viagem me dão muito prazer. São muito difíceis, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam as dificuldades de viajar, de sair sozinho, de fazer tudo isso aí, eu falo, olha, escrever é mais difícil que viajar. Você escreve durante as viagens? Não, depois. Não, sempre escrevo depois, eu nem anoto nada, eu não sou bom disso, de anotar, eu sou muito desorganizado, né? Então, eu fotografo, isso aí que me ajuda, porque depois, quando eu começo a rever as fotos, os registros estão ali, né? E as minhas crônicas são muito soltas, não são relatos de viagem assim, contando aquela coisa meio turística, né, naquela sequência. Eu vou aproveitando as coisas que acontecem, e acontecem muitas coisas inesperadas, que o acaso
traz, entendeu? Aí isso aí que eu acho barato, é isso aí que eu gosto mais das crônicas. As minhas crônicas são mais dessas coisas assim inusitadas que acontecem, né? E tudo nas minhas viagens é inusitado, porque eu não sou bom planejador. Agora, Gilson, nosso programa já está caminhando para o fim. E antes de começar a nossa entrevista, enfim, quando eu estava tendo contato com seus livros e também com o seu trabalho, eu li uma entrevista sua que está na internet e em que você diz, e isso me chamou muita atenção, você disse que demorou a se enxergar como um escritor. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, por que essa demora para se enxergar como um escritor e se hoje, de fato, isso já está mais concreto, assim, na sua caminhada literária? Vou começar respondendo pelo final. Tá certo. Está concreto. Está concreto. Que bom. Decisão, né? Eu vou pedalar e escrever. O meu objetivo de vida é esse aí. Até quando for possível pedalar e até quando for possível escrever. Esse lance de eu demorar a assumir, primeiro é porque a minha literatura, principalmente, é a poesia, né? E eu tenho, assim, uma lembrança dessa identificação de poeta como uma coisa bem pejorativa, entendeu? Eu lembro assim, esse cara é um poeta, entendeu? É isso, né? Poeta é assim, cara, meio fora daquele sistema ali, o cara meio brincalhão, meio largado. Assim, lá na linguagem popular, eu estou falando isso na linguagem popular, né? Fulano é um poeta. Então, meio isso aí. E eu tinha isso meio incutido em mim e, assim, sempre tive muita dificuldade de me apresentar como poeta. Não me apresento ainda como poeta, né? Escrevo, publico, mas... Aí isso aí foi ficando meio de lado, assim, tanto que eu não sou um escritor. Eu estou com 64 anos, vou fazer agora 64 anos, né? E estou fazendo agora 64 anos e estou chegando ao meu 5º livro. Isso não é nada, né, para um cara que se diz escritor. É muito pouco, né? Então, assim, a poesia foi acontecendo, né? Paralelamente com a vida, né? E eu nunca me dediquei. Agora eu estou assim, eu tenho esse fio são as viagens de bicicleta e tem as crônicas que eu gosto de fazer, de relato de viagem. E a poesia também que nasce daí, né? As minhas crônicas também são muito poéticas. Prosa poética, né, quase. Então, dessa forma que eu me assumo agora. Gilson, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, te desejar sorte na sua caminhada pela literatura, que você volte com seu livro de crônicas ou outros de poesia. As portas do nosso programa estão sempre abertas para mais um bate-papo. Legal, Gabi. Eu agradeço muito, como já disse, é uma honra. Eu acho esse espaço muito privilegiado aqui no Espírito Santo, é um espaço onde o escritor vem, é entrevistado por você, fala da sua obra. É um espaço privilegiado mesmo e pouco comum aqui no nosso estado, né? Até no Brasil, em termos do escritor poder se posicionar, poder falar, poder comentar. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Por aqui passam grandes escritores e eu fico feliz e à disposição. Tá ótimo, obrigado. Muito obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue ligado na nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.